Boa tarde a todos, todas e todes. Vocês conseguem me ouvir bem? Obrigado, obrigado. A gente vai dar início aqui à nossa conversa sobre gênero, raça, classe, sexualidade. São temas sensíveis e como tratar e lidar com eles em diferentes contextos lúdicos, em jogos narrativos, mas também a gente pode estar pensando em outras expressões lúdicas do jogar, como board game, LARP, jogos card games também, e até mesmo, de alguma forma, jogos eletrônicos, como, por exemplo, os MMOs, RPGs, que possuem uma série de comunidades. Vou dar um exemplo, Final Fantasy XIV, que possui dentro do design e também no fandom a possibilidade dessas diferentes performances interseccionais. Antes de estar iniciando essa nossa fala, esse nosso debate, eu sei que muitas pessoas já ouviram, né, a apresentação de quem é a Naomi e tal, mas a gente vai fazer uma rodada de apresentação inicial, até porque temos novas pessoas chegando também aqui nessa palestra. Então, já que eu já estou aqui com o microfone, eu me apresento. Meu nome é Jorge Galpassos, eu sou uma pessoa preta periférica do Rio de Janeiro. Eu integro um coletivo chamado Lampião Game Studio. Tenho alguns jogos de RPG publicados, como Herdeiros dos Antigos, O Bonde Fantástico, a Trupe, tem os Ceifadores também, Pesadelos Terríveis, Arquivos Paranormais e outros jogos também. Lá no Rio de Janeiro, nós fazemos algumas atividades de ocupação de biblioteca, de organização de eventos inclusivos, e eu também faço parte, na área do RPG, de um evento chamado Se Joga, o qual a Nina também faz parte. Então, é um pouquinho de quem eu sou, mas a gente está dividindo aqui, né, o palco com outras pessoas fantásticas. E agora eu passo aqui essa rodada de apresentação para Michelle e depois a Naomi. Obrigada, Jorge. Oi, gente, eu sou a Michelle, eu sou ilustradora, eu sou do Ceará, sou autora, menos que ilustradora, mas também sou autora. Tenho ilustrado aqui no evento o Bonde Fantástico e o CDR. Muito feliz de ver meus filhos. Sou preta, sou trans, sou assexual, sou birromântica, sou um monte de coisa. Sou furry. Não sei, o que mais? Eu faço parte do projeto sociocultural Contos Lúdicos. No caso, eu sou da parte online do negócio. Eu estou sempre fazendo tanto lives quanto mesas acessíveis para as pessoas começarem a jogar RPG pela primeira vez. A gente faz todo mês. E tô aqui metida nesse meio faz uns anos, e vou ficar por aqui mesmo. Eu não vou deixar ela passar a vez não, porque ela falou que é autora e tal, mas não fez o jabá. Qual é teu livro, mulher? Então, eu tenho 2 livrinhos que você pode adquirir virtualmente, que são o Getting the Robot Pilot, que ele é um RPG super facinho sobre robôs gigantes. Eu joguei, é muito bom, joguem. Eu joguei também, é muito bom, joguem. Nunca jogou RPG na vida, ele é excelente para você começar. E aí tem o Wild Ties, que ele também é bem acessível, bem amigável para quem não gosta de sistemas muito pesados. Ele é sobre pessoas que têm que entender mais sobre si mesmas e sobre seus arredores depois de passar por uma transformação animal. E ele é muito sobre conexões humanas e leveza, e diversão e desafios emocionais. E a Naomi escreveu junto de mim. Dito isso... Gente, que oportunidade, que jabá, que transição. E a Naomi escreveu comigo. Escreveu junto de mim. Aí a câmera... Você tá num sanduíche de White Ties, Jorge. E aí, pessoal, gente, o Jorge é tão calmo. Depois da palestra que eu toquei esses... Agora, legal, gostei. O Jorge me deixa tranquila, eu gosto. Galera, eu sou a Naomi.
Eu sou coautora do Wild Ties, que é um RPG furry super legal, brasileiro, lindo. Eu sou autora do CDR, que é o primeiro jogo de RPG do mundo sobre o sistema penitenciário. Eu sou autora dos jogos Eu Consigo, Splatter Girls. Splatter Girls, você pode pegar o Fast Play de graça na Indivisível hoje. Vai lá. De graça. E esse aqui tá na Retropunk, lançou ontem. O lançamento tá sendo hoje. E ele é super legal. Além disso, junto da Michelle, eu sou parte do Contos Lúdicos, que é um projeto sociocultural de RPG de mesa, atividades lúdicas, que é voluntário e a gente trabalha trazendo espaços seguros dentro do RPG para qualquer pessoa. Gente, e espaços seguros, inclusão, temáticas sensíveis. Essa nossa fala aqui vai lidar com temas sensíveis, só que antes mesmo da gente avançar, a gente precisa definir o que são temas sensíveis. E essa primeira rodada, a nossa conversa vai se estruturar em alguns temas, algumas provocações, que nós vamos falar um pouco sobre cada um desses temas e vai ter um espaço no final da nossa fala para perguntas, para intervenções. Então, se durante a nossa exposição, a nossa fala, vocês tiverem ali alguma coisa, pode ali anotar, pode pensar, porque vai ter uma abertura para essa nossa interlocução, para essa nossa conversa. Naomi, como você definiria tema sensível em práticas lúdicas, em jogos de RPG, em qualquer tipo de jogo? O tema sensível, na minha experiência profissional, é o tema que pode dar merda. Você publicar um livro, um jogo, enfim. Então é um tema, de texto, é um assunto no seu texto, ou nas suas imagens, no seu jogo, na sua comunicação, que podem causar uma imagem muito ruim para o seu produto e ofender pessoas. As duas coisas são ruins. Ofender pessoas e ter prejuízo, ter uma imagem ruim da sua empresa. Uma empresa nesse mercado pequeno que faz uma cagada, às vezes ela nunca se recupera. Mercado pequeno, pequeníssimo, né? Então, eu diria que o tema sensível é um tema que ele é sensível para todo mundo. Para as pessoas que se conversam com esse tema, para as pessoas que não conversam com esse tema, mas estão publicando ele. Michelle, temas sensíveis para você. E aí eu queria, como a Naomi, que ela já tem expertise trabalhando com editoras e também tem o background de uma questão mais legal, inclusive verificando a possibilidade de gerar problema para a empresa e para o seu produto final, eu queria que você construísse, colaborasse, somasse pela visão, pela ótica de uma ilustradora. O que seria, já que você também trabalha com comissões e tal, o que seriam esses temas sensíveis? Então, a Naomi resumiu bem. O tema sensível para mim é que pode dar merda. Quando eu penso como ilustradora, toda vez que eu penso o que é um assunto sensível, eu penso que é um assunto que eu preciso pensar 3 vezes sobre. Eu sempre penso 2 vezes sobre o que eu vou fazer. Mas às vezes eu fico, opa, 2 vezes não é o suficiente não. Pera aí, vamos pensar mais uma vez. E são, geralmente, esses temas sensíveis que a gente fala, eles são sobre visões ou vivências muito particulares, geralmente, fora, tem exceções, geralmente fora do padrão central da mídia, que precisam ser tratados com cuidado para que não saia uma visão estereotipada, justamente por ter essa questão de não ser amplamente distribuída na mídia. Então, e isso para tudo, sabe? Eu já fiz ilustrações de temas sensíveis em questão sexual, já fiz temas sensíveis de questão social, de questão, sabe, de classe, de etnia. E pra mim é tudo isso que é tipo,
não é o padrão da mídia que eu vou fazer, sabe? Ah, não, tem uma linha que já é esperada que eu faça. Não, peraí. Não tem uma linha. Vamos descobrir como é essa linha. Perfeito. Já deu para ter uma ideia do que são esses temas sensíveis e para mim já está totalmente definido do que são. Só vou tentar somar um pouco da minha perspectiva como criador de jogos e como historiador e pesquisador. Sempre houve temas sensíveis na produção cultural, inclusive nos jogos. Entretanto, não era algo relevante até alguns anos atrás, uma vez que, se a gente olhar para a história da cidadania, a gente tem várias fases. A gente tem a luta pelos direitos políticos, sociais, e a partir da década de 60, a gente vai ter o que algumas pessoas definem de uma forma até pejorativa como questões identitárias. Então, essas questões que por alguns segmentos sociais são considerados algo menores, não é o nosso caso, até porque a gente está aqui literalmente fazendo uma palestra sobre isso, impulsionam uma reflexão, seja ela acadêmica, ou seja até mesmo na produção de conteúdo, na produção de produtos, sobre uma série de estereótipos, uma série de problemas relacionados à representação de corpos diversos da heterocis normatividade branca, e que também não apenas da representação dessas imagens, mas das ideologias que estão encapsuladas na produção cultural. Vou dar um exemplo no caso do RPG, que é algo que é uma espécie de elo entre nós três. O RPG, como um produto comercial, ele tem um local de origem, que é os Estados Unidos, na década de 70, construído por um grupo de classe média branca, e isso vai estar projetando uma série de valores, uma série de ideologias, uma série de questões relacionadas a decodificar os signos do nosso mundo, que minimamente seriam conflitantes com o olhar do mundo do sul global, periférico do Brasil, por exemplo. Então, aquilo que é uma tabela que está nas primeiras edições de jogos de RPG, que coloca um determinado papel para uma mulher de serviço, literalmente como uma prostituta, e que para aquele grupo de jovens brancos dos Estados Unidos na década de 70 passaria como olha que legal, que bacana, hoje não é minimamente considerado algo plausível, porque buscamos essa diversidade, inclusive não apenas na representação das pessoas em uma sociedade diversa e plural, mas inclusive na produção dos livros e no consumo, tá? Então a gente está aqui falando sobre os temas sensíveis que não vão se tornar, que vão abrir portas e não funcionar como gatekeeping para quem está querendo jogar. Porque se eu não trabalhar com qualidade sobre esses temas que são sensíveis, das pautas identitárias, que algumas pessoas cismam em estar afirmando dessa forma apenas, como algo menor, a gente vai criar um impedimento para novos jogadores e novas jogadoras e também para novos profissionais, porque a gente não quer apenas a diversidade simplesmente na representação, mas também na produção, em profissionais também estando ali. Avançando aqui para a segunda rodada, né, de questões, por que os temas sensíveis eles são tão relevantes e fundamentais nos nossos tempos? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos em 2023 e talvez há 10, 20 anos atrás, que pensando em panorama de board game, de RPG é nada, tá? Nessa história da ludografia, por que hoje é um tema fundamental? Tá no quadrinho falar sobre temas sensíveis, tá na série,
tá em desenho animado, tá em RPG, tá em board game, por que tema sensível é algo tão relevante? E agora a gente vai mudar aqui a ordem. Michele, por quê? Eu começo com o ponto para mim, que eu tenho sempre muito perto do peito, que é que mídia, ficção, criação, jogos, a mídia, ela não existe separada da realidade, de forma nenhuma, nunca, jamais. Então, não, mas é uma história de fantasia que eu vou contar aqui. Tá, mas você precisa de referências, e todas as suas referências que você está puxando para essa fantasia vieram em algum momento, nem que isso tenha vindo de outra pessoa, mas veio de algum momento da vida real. Que nem a gente viu na palestra anterior, tipo, os orcs, eles são uma alegoria para povos estrangeiros na perspectiva europeia. Convenhamos. Então, para mim, é uma questão de que falar sobre esses temas em jogos é falar sobre eles na vida real. E falar sobre esses temas na vida real vai tornar os jogos que a gente faz muito melhores. Mais ricos, mais diversos, mais empáticos. E, então, pra mim, eu até comento isso às vezes mesmo, eu não sabia que eu era preta até eu ter 14 anos. Porque minha família era uma família muito misturada. Do lado do meu pai, gente preta, gente indígena. Do lado da minha mãe, gente branca. Eu nasci com 2 irmãs brancas, minha irmã mais nova é loira. Então, eu não entendia cor, não entendia raça durante a minha infância. E aí me mudei para outra cidade, fui para a capital, entrei num colégio onde a minha turma só tinha gente branca. E aí eu entendi. E aí eu entendi que por algum motivo ali eu era diferente. Por algum motivo ali eu não encaixava naquele padrão, naquele ambiente. E eu passei anos até entender o que era aquilo, sabe? Anos até entender que certos comentários que eu recebia eram racismo, sabe? E primeiro negócio que eu preciso que isso seja falado. E é por isso que eu falo sobre miscigenação, sobre raça, porque eu quero que isso seja falado. Porque pra mim não era falado bastante. Eu fui ouvir isso muito mais tarde. Então eu acho que os jogos trabalharem isso, trazerem isso para um ambiente lúdico, trazerem isso para um ambiente de divertimento, ele vai enriquecendo o mundo das pessoas. Porque não é separado do mundo real. A Michele foi brilhante, eu vou aprofundar o pensamento dela. Acho que temas sensíveis são importantes, porque esse aqui é o primeiro jogo do mundo sobre o sistema penitenciário moderno do mundo. Ninguém quis escrever antes. E eu acho que eu posso contar rapidamente a história desse jogo. Por que uma branca azeda Taylor Swift quis escrever sobre penitenciária, sabe? E o que aconteceu é que, uma época eu comecei a namorar uma mocinha que morava numa quebrada, lá no litoral. E eu comecei a sair com ela, frequentar o bairro dela, conhecer os amigos dela. E minha namorada ama RPG, quero jogar RPG com ela. Levei lá um D&D. Ela, nunca tinha consumido algo do tipo, não gostava. Beleza, vamos fazer uma coisa cyberpunk. Não gostou também, não entendeu. Ela entendeu, ela só não achou legal. E aí eu falei, beleza, eu não consigo jogar RPG com a Kate, nem com a galera dela. Vamos ver, vou pensar, fiquei com isso na cabeça. E comecei a ver o que eles gostam. E foi aí que eu comecei a ouvir muito Racionais, Sabotagem, rap brasileiro das antigas. E eu pensei assim, eu vi aquela série com o seu Jorge, Irmandade, que é muito boa, que é sobre cadeia também. E eu pensei, cara, isso aqui é um tema que conversa com a minha namorada. Esse jogo ganhou a fama de ser o jogo que eu criei para pegar mulher, mas na verdade eu criei esse jogo porque eu estava dentro de toda uma comunidade de pessoas que não tinha acesso a RPG, porque RPG não é feito para elas. E assim, eu não fiz um jogo para pessoas negras, eu não fiz um jogo para penitenciários, eu fiz um jogo para minha namorada e para a galera da rua dela. E
não tinha nenhum jogo para eles. Então eu fiz esse jogo. Mas eu também acho, além disso, que temas sensíveis são importantes, porque além deles darem acesso a essas mídias para as pessoas, eles também vendem. Isso também é importante. Eles vendem e eles fazem bem. São duas coisas maravilhosas. É isso, Jorge. Então, se os temas sensíveis são importantes em nossos tempos, isso se relaciona também com a transformação no que a gente pensa que são os jogadores. Porque se a gente pensar que durante o século XX, muitas vezes, né, o foco do RPG, do jogo de tabuleiro, era para um grupo de consumidores lá, que é todo mundo criado na família Doriana, hoje a gente busca fazer os nossos jogos não apenas para essa família de margarina, tá? Mas para uma sociedade que existe enquanto diversa, enquanto plural. Mas se os jogos sensíveis eles são relevantes para os jogos, a questão é como eles são implementados na sua ambientação, nas mecânicas e até mesmo na ilustração. Como não colocar o problema para baixo do tapete, mas subverter, rasurar, construir. E aí eu queria iniciar essa rodada apresentando um pouco do processo de ludovivência, do desenvolvimento de um jogo chamado Herdeiros dos Antigos. Esse jogo, publicado pela editora Chá, escrito por mim, ele é um jogo que toma por base o horror cósmico de Lovecraft, porém ele não nega a presença de entidades sobrenaturais, né, os grandes antigos e os deuses exteriores, mas ele abraça de uma forma subversiva o preconceito que está presente, nem velado, mas que está presente na construção ficcional do Lovecraft. Lovecraft, uma pessoa que, seja por meio de metáforas que estão presentes na sua construção literária, quanto de uma forma explícita que é identificada hoje pelos pesquisadores em correspondências dele, em cartas, ele projetava uma série de imagens de misoginia, de xenofobia e de racismo, ainda que a sua obra e que o universo que ele foi um dos criadores, né, desses mitos de Cthulhu, seja fundamental para a gente estar pensando no horror, na cultura pop, tanto é que está presente em um grande número de board games, de card games e RPG. Só de RPG a gente pode pensar em dois grandes títulos, que é o chamado de Cthulhu e o Rastro de Cthulhu. Tem o Mansions of Madness, que é um board game conhecidíssimo, e se a gente ficasse aqui, ia ficar praticamente o dia, a tarde, a semana toda falando só de board game e RPG que tem um elemento de horror cósmico. Sendo que o final do século XX, o início do século XXI, começou a construir uma série de produções ficcionais de horror social que trata temática de gênero, de sexualidade, de raça e até mesmo elementos relacionados a ser migrante, questões culturais, como um mote do horror. A gente tem, por exemplo, a filmografia do Jordan Peele, que vai ter esses elementos de uma forma explícita, lidar com o horror, mas com questões sociais, de minorias que são oprimidas. A gente vai ter a série
do Watchmen, vai ter o livro e a série Lovecraft Country. Então, no processo de construção do Herdeiros dos Antigos, eu peguei os elementos do horror cósmico, mas eu subverti. No lugar de você jogar com um investigador da normalidade que não vai querer se envolver com aquilo que causa medo, porque é o outro, né? A projeção do outro como aquele que não é a normatividade, e isso é que é o bizarro, que é o horrível, em Herdeiros dos Antigos está em sentido oposto. Você é essa minoria, você é um herdeiro de alguém que supostamente é um grande medo da humanidade. E ali você vai jogar com uma espécie de cria de um grande antigo. Então, é uma possibilidade de você estar utilizando uma temática sensível, porque cada uma das cartilhas, cada uma dos modelos de personagem de Herdeiros dos Antigos representam de uma forma não caricata uma minoria, alguém que está sendo perseguido pelo culto da normalidade. Então você vai poder conseguir performar, ser uma pessoa trans, ser uma pessoa que tem questões de classe, tem que estar na lida, no corre, ser um migrante, que é uma temática super importante se a gente pensar no mundo de hoje, com refugiados, seja relacionados a conflitos, seja até mesmo refugiados climáticos que vão ser cada vez mais comuns no nosso mundo. Então, a possibilidade de a gente trabalhar com esses conteúdos críticos sem negar a fantasia, o horror cósmico, de tá ali, beleza, eu entendo que eu conheço Dagon, eu conheço Shub-Niggurath, eu tô ali lidando com Cthulhu, com Hastur, eu gosto dessa fantasia, mas isso não significa que eu tô alienado, que eu tô alienada, mas que eu posso trabalhar de uma forma crítica. Eu acho que esse é um ponto legal, que é ser um produto e conseguir ser vendável, tá ali sendo um produto de massa, mas não por ser um produto de massa, não ter um elemento reflexivo, de ressignificação da realidade, de transformação e de rasura. E aí, quando a gente gamifica os temas sensíveis, no lugar de colocar para baixo do tapete, nós estamos transformando a realidade nessa lógica, né? A gente não está lidando com esses elementos só para conhecer o mundo, né? Mas também para transformar, dizia uma moça de nome Rosa ali no passado. E aí... Duas o quê? Perguntas! E aí, gente, eu passo aqui, antes da abertura para as perguntas, para as demais debatedoras, de como vocês fazem para estar implementando nas suas obras, tipo, como eu cheguei e falei um pouco do Herdeiros, como que eu fiz, você falou do CDR, como que você, Michele, e Naomi também, colocam na sua produção. Eu vou ser bem breve. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma revisora de conteúdo sensível para me ajudar a escrever isso. E aí, isso me ajudou bastante. E aí a Michele, que foi a ilustradora do CDR, eu cheguei nela, eu tive uma equipe com muitas pessoas pretas, porque eu queria que esse projeto fosse rodeado de pessoas pretas. E aí fica aquela coisa, eu estou trazendo pessoas pretas para um livro sobre cadeia. Mas são pessoas que estão na periferia e são as pessoas que mais vão presas. Mas ao mesmo tempo, eu posso estar falando que pessoas pretas vão presas. Eu preciso de gente comigo fazendo isso. E com isso em mente, eu perguntei para Michele, Mi, eu não quero que tenha personagens pretos no livro de cadeia, só personagens pretos e tal. Mas se só tiver personagem branco, eu estou jogando o problema embaixo do tapete. Então resolvi isso com a ilustração. E aí ela resolveu. Não, aí a Ana me mandou isso pra mim e era uma coisa que eu já tava pensando o tempo todo. Porque é realidade, de novo, a mídia tá junto da realidade. Elas não se separam. É realidade que a maior parte dos presidiários no Brasil são pretos.
vários deles injustamente, mas essa é outra conversa. Mas é a realidade que a maior parte dos presidiários do Brasil são pretos. E eu ficava, eu tenho que ser fiel a isso de certa forma, mas eu não posso colocar eles como o único ponto de foco. Então foi essa brincadeira visual que eu mandei, que eu exagerei algumas feições de um certo jeito, fazendo rostos meio quadrados e tal, em que eu torno um pouco ambíguo. Eu puxei a minha vivência de miscigenação. Eu tornei um pouco ambíguo. O livro ele é em tons de cinza. E eu queria fazer isso. Tipo, tem caras que você vai olhar e vai dizer, ah, não, esse cara aqui é preto. Mas uma pessoa com vivência diferente vai olhar e vai dizer, será que ele é preto? Não, parece, não sei, talvez. Sabe? Eu tentei brincar e fazer vários personagens diferentes, com vários traços diferentes, com vários perfis diferentes. Porque pessoas são diferentes. E pessoas de todo tipo é preta. Então, eu queria fazer essa brincadeira com... Por exemplo, teve um desenho que eu achei muito engraçado, porque eu fiz o desenho... Porque, a Nomi me falou, CDR não é só sobre presidiário masculino. Você pode fazer de qualquer tipo. E aí eu peguei e fiz essa personagem pensando numa figura mais feminina, joguei no grupo dos escritores e todo mundo me deu de um jeito diferente. Teve gente que olhou e disse, tipo, ah, gostei desse carinha. Gostei de como ficou esse personagem. Aqui, né? Uhum. Teve gente, tipo, ah, gostei de como ficou esse carinha. Aí outro ficou tipo, ai, ela tá bem legal essa pose dela. E eu fiquei, pronto. Era isso que eu queria. Tipo, eu quero, com o limite de espaço que eu tinha no livro, de representar a diversidade. Isso aqui é uma história O único desenho que tem a cor da pele dos personagens é uma ilustração que tem uma galera junto. E aí são diversas as peles. E foi essa brincadeira que eu tentei fazer. Se foi a melhor abordagem, eu espero que tenha sido. Mas foi a minha forma que eu encontrei de abraçar o tema, de abraçar a realidade das pessoas no jogo. Pessoal, infelizmente, porque tá super corrido o dia, a gente vai ter de encerrar, infelizmente. Porém, a gente vai estar disponível para conversar, se quiserem fazer qualquer tipo de questão, apontamento. Eu agradeço demais aqui a presença de todo mundo que esteve aqui, participou aqui dessa nossa troca. A gente precisa, infelizmente, estar liberando aqui o palco para a consecução aqui das conversas, das palestras, mas novamente, todos nós estamos aqui disponíveis. Eu vou deixar até mesmo aqui o contato, Jorge Valpassos em todas as redes sociais, o @valpapojorge. Deixa a mula, por favor, também. Galera, me encontra lá na Retropunk, pega o CDR, tá baratinho, um jogo acessível e eu autografo pra vocês, se vocês quiserem. Eu sou @NaomiNaomiT, meu nome 2 vezes, ICH em todas as redes sociais. E quem me pegar aí pelo meio do evento pode perguntar, pode falar, é nóis. Você me encontra em qualquer rede social que eu esteja com Michelody, com 0 no lugar do O, Michele e Melody juntinho. E eu vou estar rodando por aqui. Se você tiver, pegue o bonde ou o CDR, esbarra comigo, pede pra eu assinar, tira uma fotinha, é nóis. Esse é o melhor marketing, né? Não perca o bonde. É isso aí. Falou, gente. Valeu, Obrigadão. gente. Desculpa, organizadores.